Se você estuda segurança do trabalho, é fundamental que estude a NR32, que trata da segurança e saúde no trabalho nos serviços de saúde, pois é com certeza uma das NRs mais cobradas, e dominá-la é fundamental, tanto para a aprovação em provas e concursos, como para a prática do exercício profissional do profissional de segurança do trabalho. E no vídeo de hoje trarei destaques e ilustrações daqueles assuntos que realmente são cobrados, para que você evite um estudo improdutivo e que acelere o seu aprendizado. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos Zeferino, do Segurança do Trabalho ACZ, e vamos ao vídeo. Do objetivo e campo de aplicação da NR32. Esta norma regulamentadora NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exerçam atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Portanto, será essas diretrizes em relação à SST dos serviços de saúde, bem como aqueles que exerçam atividades tanto de promoção quanto de assistência à saúde. Para fins de aplicação desta NR, entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Portanto, esse é o conceito de serviço, de saúde segundo a NR32. O que vem a ser agentes biológicos. Consideram-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não. Bastante atenção nesse item, que é bastante cobrado, pois os agentes biológicos, eles são aqueles micro-organismos que eles geneticamente modificados ou não, as culturas das células, os parasitas, as toxinas e os priões. Portanto, estes são considerados agentes biológicos. Grave muito bem, que são muito cobrados. Das medidas de proteção. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previsto no PPRA. Portanto, nesse caso de exposição, mesmo que não esteja previsto no PPRA, medidas devem ser adotadas. A manipulação em ambiente laboral deve seguir as orientações contidas na publicação do Ministério da Saúde. Portanto, falou em manipulação em ambiente laboral, deve seguir as diretrizes do Ministério da Saúde, diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico correspondente aos respectivos micro-organismos. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida, ou seja, uma obrigação, a comunicação de acidente do trabalho, a CAT. Portanto, falou de acidente envolvendo risco biológico, deve ser emitido a CAT, mesmo que sem afastamento do trabalhador. Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo. Guarde essa informação. Para a higiene das mãos, provide água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira. Provida de sistema de abertura sem contato manual. Portanto, sem contato manual, é obrigatório essa lixeira, mas não pode ter o contato manual, como também é obrigatório o lavatório exclusivo para a higiene das mãos. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Uma informação também bastante cobrada, esse item. Portanto, tanto os quartos quanto as enfermarias onde estejam esses pacientes devem conter lavatório em seu interior. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. Este item despenca. Por quê? Porque o uso de luvas ele não vai substituir, ou seja, vai ter que lavar as mãos mesmo que use as luvas, o que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Outra informação importante, que essa lavagem deve ser antes como também depois. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores
Só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória, ou seja, é uma obrigação com a emissão de documento de liberação para o trabalho. O empregador deve vedar essa sequência de itens também é extremamente cobrada e grave muito bem ela. O que é que o empregador deve vedar? Letra A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Deve vedar, letra B, o ato de fumar, usar adornos e manuseio de lentes de contato no posto de trabalho. Deve vedar também, letra C, o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Letra D, a guarda de alimento em locais não destinados para este fim. E letra E, deve vedar o uso de calçados abertos. Releia esse item porque é bastante cobrado. Todas essas são vedações que o trabalhador deve vedar. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Item importante também. O empregado deve receber gratuitamente a vestimenta fornecida pelo empregador. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e as vestimentas atualizadas em suas atividades laborais. Os equipamentos de proteção individual, EPI, descartáveis ou não, eles devem estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento e reposição, portanto, em número suficiente. O empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores. Item também extremamente importante. Obrigação do empregador assegurar a capacitação. Antes do início das atividades, de forma continuada, devendo ser ministrada. Portanto, essa capacitação deverá ser de forma continuada e deve ser ministrada, letra A, sempre que ocorra mudança das condições de exposição dos trabalhadores a agentes biológicos. Letra B, deve ser ministrada durante a jornada de trabalho, portanto, é proibido ser ministrada em outro horário, deve ser durante a jornada. Letra C, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos, o responsável pelo local de trabalho e, quando houver, aos serviços de segurança e saúde no trabalho e à CIPA. Portanto, essa comunicação deve ser imediata diante de um acidente ou incidente. Da capacitação. O empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada. O empregador deve comprovar para a inspeção de trabalho a realização da capacitação através de documentos que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, nome, informação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. Portanto, o empregador deve comprovar diante de uma inspeção do trabalho essa capacitação. Em todo local onde existe a possibilidade de exposição a agentes biológicos, deve ser fornecida aos trabalhadores instruções escritas. Guarde essa informação. Deve ser instruções escritas. E elas devem ser em linguagem acessível das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. As instruções elas devem ser entregues ao trabalhador. Outra informação importante. Essas instruções elas devem ser entregues ao trabalhador e deve ser mediante recibo, devendo este ficar à disposição da inspeção do trabalho. Dos materiais perfuro-cortantes. Os trabalhadores que utilizam objetos perfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Esse item despenca nas provas, pois o trabalhador que labora com perfuro-cortantes, ele deve ser o responsável pelo seu descarte. As empresas que produzem ou comercializam materiais perfuro-cortantes, elas devem disponibilizar para os trabalhadores dos serviços de saúde capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança. Obrigatório. Agora da vacinação. A vacinação dos trabalhadores. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra grave essas vacinas, porque são extremamente cobradas. Tétano, difteria, hepatite B, além dos estabelecidos no PSMSO.
Portanto, essas são as vacinas que elas devem ser gratuitas. Guarde essa informação. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão expostos ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las e deve ser de maneira gratuita. Toda trabalhadora gestante, ela só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos após autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO. Portanto, é obrigatório que o médico responsável a libere. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada, importante isso, das atividades com radiações ionizantes, devendo essa trabalhadora ser remanejada para atividade compatível com o nível de formação. Ou seja, não é proibido que ela trabalhe, mas sim numa atividade que não seja nociva à sua saúde. Para os recipientes destinados à coleta de material perfuro-cortante, o limite máximo de enchimento ele deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Portanto, esse recipiente para material perfuro-cortante ele não pode ser cheio até o limite máximo. Deve ser no máximo até 5 centímetros do limite máximo, abaixo do bocal. Se a questão disser que ficou 10 centímetros, está certa a questão, porque não pode ficar menos do que 5, ou seja, encher até o final. Mas até 10, até 5 centímetros abaixo do bocal, está atendendo o que a NR determina. Os recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. Portanto, esses recipientes possuem válvula. Em todos os serviços de saúde deve existir local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa. Portanto, local apropriado de armazenamento externo desses resíduos de saúde. Agora, dos agentes biológicos. Os agentes biológicos são classificados em 4 classes de risco. Muito cobrada essa informação também. Grave essas 4 classes de riscos. A classe 1 é baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Portanto, baixa probabilidade. Classe 2 é o risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doença ao ser humano para as quais existem meio eficaz de profilaxia ou tratamento. Portanto, a classe 2 é aquele risco moderado e existe tratamento. Classe 3 é um risco individual elevado para o trabalhador, com a probabilidade de disseminação para a coletividade, pode causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existe meio eficaz de profilaxia ou tratamento. Portanto, é um risco elevado e nem sempre tratamento. A classe 4, risco 4, é um risco elevado para o trabalhador e a probabilidade elevada de disseminação para a coletividade, apresenta grande poder de transmissibilidade de indivíduo a outro e pode causar doenças graves ao ser humano. Guarde essa informação, para as quais não existe meio eficaz de profilaxia ou tratamento. Portanto, a classe 4 é um risco elevado, grande poder de transmissibilidade e não existe meio eficaz de tratamento. Os materiais perfuro-cortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume ou que possa perfurar ou cortar. Foram essas as dicas do vídeo. E se você quer aprender segurança do trabalho de uma maneira otimizada, eu acabei de criar o curso Segurança do Trabalho para concurso, Kit e Aprovação Segurança do Trabalho, que contém mais de 150 aulas, além do PDF de cada aula e do áudio para você baixar, com os assuntos que realmente são cobrados em segurança do trabalho. Cada aula no conteúdo otimizado e esquematizado, com destaque em ilustrações e, além disso, questões comentadas. Irei deixar o link abaixo do vídeo para você conhecer o curso Kit e Aprovação Segurança do Trabalho, um curso em vídeo aula para você aprender e ser aprovado em segurança do trabalho. Como também irei deixar o link do e-book Resumo Segurança do Trabalho para você baixar gratuitamente. Abaixo do vídeo irei deixar o link para você baixar esse e-book com os assuntos
esquematizado para você aprender segurança do trabalho de maneira efetiva. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Até o nosso próximo vídeo com os estudos e boa sorte. E deixe seus comentários.